Senhor, muito obrigada. Pastora Roberta, que honra, que privilégio poder estar aqui, trazendo algo que não é meu. Certamente não é meu, mas que é do nosso Deus para esse tempo. Amém? Oh, Jesus, a gente sente a Tua presença palpável aqui nesse lugar. Esse ambiente está sendo preparado, uma atmosfera da glória de Deus está sendo derramada. Ela está acessível, você está percebendo. Deus está aqui nesse lugar. E eu quero nesse momento, nesta declaração, pedir ao Senhor que me conduza nesse tempo. Oh Espírito Santo, Tu sabes que sou um vaso, Pai, mas que Tu me moldaste, Senhor, nos desertos. Tu me moldaste, me tiraste de lugares de trevas para a poderosa luz, Pai. Então que eu possa nesse momento ser a Tua voz nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantas querem, anseiam pela Shekinah de Deus nesse momento? Declara comigo: eu quero a Shekinah de Deus. O que é a Shekinah? A Shekinah é a presença manifesta de Deus. No Antigo Testamento, a Shekinah era levada como aquele momento que a glória de Deus estava ali, presente, manifesta, era o fluir dele. Eu declaro que toda distração, toda arma forjada do inferno caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridas, eu quero começar fazendo uma pergunta para cada uma de vocês. Do que você tem saudade? Do que você tem saudade? Talvez você fale que tenha saudade dos seus tempos de infância. Quantas aqui não tem saudade de momentos de infância? Talvez você tenha saudade de pessoas que você tanto amava e já partiram. Talvez você tenha saudade daquele momento que você teve um encontro genuíno com Cristo. O momento que você se derramou com Ele. O momento que você ia para o seu quarto e você chorava na presença dEle. Talvez você fale: ai, foi o meu batismo. Aquele momento, aquele selo, aquela aliança firmada, foi algo que foi inesquecível para mim. E essa palavra saudade, ela imprime de uma forma tão profunda aquilo que nós sentimos, aquilo, um mix de sentimentos tão grande. E sabe, quando eu pedi ao Senhor para me direcionar qual a palavra que eu ia trazer nesse tempo, queridas, eu confesso para vocês que eu fui tomada por um temor, por uma dor muito profunda. E essa dor chegava a ser uma dor física. O Senhor me lançou no chão e eu chorava diante de Deus, um quebrantamento. E eu falava: Senhor, que dor é essa? E o Senhor falou para mim: filha, eu tenho saudade das minhas filhas. Eu tenho saudade das minhas filhas. Por isso, o tema dessa mensagem é: o Senhor tem saudade de você. Sabe, Jeremias 2:2 diz: eu me lembro da tua fidelidade quando você era jovem. Você me amava como uma noiva e me seguia pelo deserto. Como um Deus tão majestoso, tão glorioso, tão onipotente, onipresente, onisciente, criador de todas as coisas, que não precisava, mas nos ama, e por nos amar sente saudade de nós. Isso não te constrange de pensar que o nosso Deus está sentindo saudade de você? Mas o que essa revelação traz então para que a gente tenha uma mudança, um novo posicionamento? O que essa palavra saudade de Deus por nós traz de revelação? A gente tem andado muito distraída, a gente tem andado dispersa, a gente parece que vive num piloto automático.
Até para ouvir um áudio no WhatsApp a gente acelera. A gente não para poder ouvir. A gente não para poder viver com profundidade cada tempo. Nós somos hoje tomadas por uma infinitude de tarefas. Muitas atividades, muitas tarefas. Mas nós não temos sido aquelas que buscam de forma profunda e genuína. A gente vive momentos de adoração, onde a gente busca a Deus para falar o que a gente está passando, para falar o que a gente precisa. Mas a gente não está buscando a Deus com uma entrega genuína, falando: Senhor, eu estou aqui só para te adorar. A gente quer o avivamento, mas a gente não quer o avivador. A gente precisa nesse tempo despertar para algumas coisas que o Senhor quer falar ao nosso respeito. A gente precisa pensar: Senhor, então me ajuda. O que eu posso fazer para mudar esse cenário? Talvez você me diga: não, pastora, eu oro todos os dias. Eu tenho meu tempo com Deus, eu tenho meu tempo devocional. Mas será que de verdade isso é suficiente? Será que de verdade você não está dando para o Senhor aquilo que resta? Será que de verdade a gente não tem fornecido as primícias do nosso tempo ao Senhor Jesus? E Jesus fala para a gente nessa tarde: filhas, eu tenho muito mais para te dar. Quantas aqui entendem e falam: realmente eu preciso viver esse nível de profundidade, esse nível de intimidade, um nível que a gente não queira somente as mãos do Senhor, mas a face dEle. A gente precisa refletir sobre isso. Tem um livro que, se você não leu ainda, por favor, leia. O nome desse livro é Caçadores de Deus, de Tommy Tenney. E é impossível você ler esse livro e permanecer da mesma forma. É impossível. E dentre muitas histórias que tem nesse livro, tem uma história muito forte, que é de um pastor que estava vivendo um tempo de avivamento muito poderoso naquele lugar. Era uma atmosfera de glória que as pessoas entravam e eram curadas. Mal adentravam no lugar e eram curadas. Era palpável a presença de Deus. E aí, aquele pastor, ele tinha um cunhado que era ateu, que morava em outra cidade. E aí aquele cunhado veio para fazer um trabalho da cidade dele. Ele foi buscar ele no aeroporto. E aí, buscando ele no aeroporto, ele veio conversando com ele. E aí passaram em frente à igreja. E aí o Espírito conduziu ele a perguntar: poxa, você sabe que eu te falei que nós estávamos em obras? Você não gostaria de conhecer ali a minha igreja para ver a conclusão dessa obra? E aí aquele cunhado dele falou: ok, vou sim. E queridas, quando ele entrou naquele lugar, quando ele adentrou no templo, foi no estacionamento, quando abriu a porta e entrou no templo, ele já caiu. E era um choro da alma, um quebrantamento do espírito, que não foi preciso falar nada. Ele começou a chorar e ele falava: o Senhor existe mesmo? Eu me arrependo então dos meus pecados. Como é que eu faço para permanecer na presença? Essa é a atmosfera que a gente precisa viver. Essa é a atmosfera que a gente precisa viver dentro da nossa casa. Sabe? Eu estou aqui para falar para vocês que eu sou uma improvável. Há 14 anos atrás, eu estava dentro de um centro espírita. Mas através de um deserto que foi no meu casamento, aquela que falava que nunca ia ser crente, porque eu era dessas, tá, gente? Eu falava assim: eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, e eu creio em Deus e está tudo bem, é suficiente. Mas aí o Senhor chegou, me tomou, e nesse deserto que foi no meu casamento, onde o homem que eu estou a minha vida toda, que foi meu namorado, eu desde 14 anos, os processos da vida, a gente acabou se separando, mas houve uma traição, houve filho fora do casamento. Então aqui, para te dizer e me expor, para quê? Porque às vezes você olha para as pessoas e você não entende o nível de dor
que ela já viveu. E o que o Senhor entrou e fez ela vencer. Então cada uma que está aqui pode carregar uma dor, mas eu sou o testemunho vivo de que a presença de Deus, a busca de Deus, a transformação que Ele fez na minha vida, ela é possível, ela é viável. E quando que eu ia imaginar que um dia estaria aqui, sendo uma pastora dessa igreja, porque eu fui gerada nessa igreja. Eu fui a única igreja que eu entrei na minha vida, nem no batismo da minha mãe eu fui. Porque eu achava que era bobagem. Para que se batizar? Você já se batizou quando era bebê? Então, queridas, eu experimentei algo muito poderoso com o Senhor. Então, queridas, é um tempo da gente ter verdadeiramente essa conferência. Não pode passar somente como momentos de emoção, um momento que daqui a pouco você vai sair daqui, e se você não mudar aquilo que precisa mudar dentro da sua casa, nada vai mudar. O Senhor reconstruiu a minha história, o Senhor reconstruiu o meu casamento, mas porque eu disse sim, e eu permiti que o Senhor entrasse, eu obedeci. E o que você tem feito na sua vida, na sua casa? Eu quero declarar que nada é acaso. E quando eu adentrei aqui, a gente começou a ouvir as ministrações, e a pastora Camila Miguel começou a ministrar, e quando ela falou qual era a palavra dela, eu falei, papai, a mesma palavra. E aí agora a pastora Vanessa subiu aqui para fazer a intercessão, a mesma palavra. Deus está querendo falar com a gente nessa palavra, amém? Eu falei, Espírito Santo, é para eu trocar? E me veio uma paz, ele falou, não, filha, a minha palavra é viva e eficaz, para cada um eu vou entregar de uma forma, e aquilo que o Senhor, que eu preciso entregar na sua palavra, eu vou fazer, porque não é você, sou eu. Então vamos agora dar mais um mergulho nesse texto tão poderoso que nos traz tantas lições valiosas. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 a 11. Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11. E assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está a dizer isso, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante, você será um pescador de homens. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixado tudo, e o seguiram. Quantos podem dizer, aleluia, glória a Deus para essa palavra? Amém. O capítulo 5, ele é intitulado O Chamado dos Primeiros Discípulos. E são muitas as lições poderosas que a gente pode extrair desse texto. E eu não sei como você verdadeiramente chegou aqui. Talvez você chegou aqui destruída emocionalmente. Talvez você chegou aqui cheio de traumas, passou por abusos. Talvez você passou por uma opressão, por uma depressão, ou está ainda passando. Talvez você tenha sido traída, esteja se sentindo humilhada, achando que
nada mais vai adiantar, que não existe mais esperança. Mas eu estou para te dizer aqui, nessa tarde, que se Jesus está no barco da sua vida, há esperança, há transformação, há milagre. Deus está nos tirando de um tempo de superfície para nos levar para um mergulho mais profundo. Assim como Ele chamou Pedro, Ele nos chama para esse lugar de profundidade. E eu quero falar para vocês o seguinte: a profundidade do amor de Deus revela, primeiro, Ele te vê onde você pensa que Ele te esqueceu. Vamos repetir? Ele te vê onde você pensa que Ele te esqueceu. No versículo 2 diz: viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Era uma multidão de pessoas. Eram inúmeros pescadores, pessoas ali ouvindo a palavra. Eram vários barcos, mas foi exatamente no barco de Simão que ele decidiu entrar. Jesus escolheu Simão em meio à multidão. E eu quero declarar aqui, que no meio dessa multidão o Senhor te vê. O Senhor te vê no teu quarto secreto enquanto você chora. Talvez você esteja aqui sorrindo externamente, mas por dentro você está dilacerada e destruída. Mas da mesma forma que Ele escolheu Simão, Ele hoje diz para você: filha, eu tenho saudade de você, eu tenho as respostas que você precisa. É no quarto de guerra que eu vou falar com você. É no secreto, no profundo que eu vou falar com você. Muitas vezes você se sente sozinha em meio à multidão. Mas se Jesus está no barco da tua vida, Ele vai te enxergar, Ele vai cuidar. Jesus fala para você: eu tenho saudade de você, filha. Quando você está cansada, eu te vejo lavando as redes vazias. O Senhor está liberando nesse tempo uma provisão que não é terrena, mas uma provisão que vem do céu. E eu creio que quando a gente permite obedecer, ouvir a voz do Senhor, não deixar mais que Ele tenha saudade de nós, Ele vai entrar. E Ele vai transformar a história, assim como Ele fez com a minha vida. Eu declaro que Ele vai transformar a tua história. Aquilo que Satanás tem tentado roubar, a esperança que ele tem tentado roubar da tua vida, é o próprio Jesus que diz: eu estou te vendo no meio da multidão, e sou eu, o seu Deus, que vai transformar a tua história. Existe uma frase de Spurgeon que diz: quando Cristo olha para nós, Ele não vê apenas aquilo que nós somos, mas tudo que pela graça ainda podemos nos tornar. Aleluia. A profundidade do amor de Deus revela que, segundo, Jesus te convida a sair do raso. Vamos repetir? Jesus te convida a sair do raso. No versículo 4 ele fala: quando acabou de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Aqui Jesus, ele dá uma ordem, ele dá uma direção. Ele fala: vá para onde as águas são mais profundas. Existe aqui uma declaração profética, que um mover, que você precisa se movimentar. Ele está disponível, mas você precisa caminhar até Ele, para Ele poder te ajudar. E o barco, queridos, onde ele estava? Ele estava parado, ele estava no raso, exatamente como Pedro estava, exatamente como muitas de nós estamos muitas vezes. Mas Deus está nos falando nessa palavra: sou eu que vou te puxar e te tirar desse raso e te levar para o mais profundo. Nós estamos paradas, estagnadas, mas Ele vai transformar essa história. Aleluia. Jesus está nos dando uma ordem. Uma ordem. Nós precisamos ter um movimento espiritual de obedecer. E eu creio, e eu já quero declarar, eu sinto uma unção de cura nesse lugar. Eu quero declarar que o teu milagre está chegando. O teu milagre está a caminho. O teu milagre está a caminho. Só tome posse e creia. Porque o raso, ele nos acomoda, mas o profundo,
Ele nos transforma. O espírito de paralisia e prostração precisa sair da nossa vida. Eu tenho um grupo, eu sou pastora de distrito, cuido dos ministérios dessa igreja. São 33 ministérios, cuido dos voluntários. Orem pela minha vida. É muito trabalho, preciso de muita gente para servir. Glória a Deus. Posso contar com vocês? Glória a Deus. E eu sou pastora de distrito e já abri mais de 70 células para a glória de Deus. Aí que a gente vê que é um mover sobrenatural que não é sobre nós, mas é sobre a presença de Deus. E eu tenho um grupo com as minhas líderes, mulheres, que eu falo que é o grupo GD, né? E naquele grupo a gente todos os dias libera uma palavra, eu escolho um texto para a gente trabalhar naquele mês, e todos os dias eu as estico, tem uma escalinha lá, e elas estão aqui, elas podem confirmar, e eu vou lá e falo para elas, vamos lá, vamos mergulhar no mais profundo. A gente só quer as respostas, mas a gente não quer ir buscar no profundo ao Senhor. Então a gente precisa acessar esse lugar. Sabe por quê? A nossa carne não vai querer. A nossa carne, a gente está aqui, sentindo a presença. Mas se a gente sair daquela porta e não der continuidade a isso que a gente está vivendo aqui, nada vai adiantar. Sabe o que eu faço muitas vezes? Eu já tenho uma disciplina espiritual de todos os dias. Eu tenho um devocional que eu escrevo, eu tenho uma lista de transmissão que eu transmito para várias pessoas, que eu amo escrever. E todos os dias eu faço isso normalmente de manhã. Quando acontece alguma coisa, eu não consigo fazer durante na minha primícia, parece que está alguma coisa estranha, parece que está faltando alguma coisa. Mas, muitas vezes, quando acontece de ser mais tarde, e eu vou pegar ali a Bíblia e dar aquele sono, porque às vezes dá, aquele cansaço mesmo, eu falo assim, Satanás, você está repreendido. Eu levanto e fico de pé, pego a minha Bíblia como se fosse uma espada e falo, você não vai atrapalhar aquilo que o Senhor tem para me entregar nesse dia. O que muitas vezes falta em nós é um posicionamento de guerra, de não deixar a nossa carne prevalecer, porque se a gente deixar, a gente vai morrer. Porque é isso que a nossa carne quer. A nossa carne não quer avançar espiritualmente. No raso, a gente tem muitos barulhos, a gente tem muitas distrações. Mas no profundo, a gente tem revelação. E esses barulhos são muitas vozes que o próprio inimigo das nossas almas bota no raso para nos confundir, para nos atrapalhar. Mas quando a gente vai para o profundo, quando a gente se conecta com a voz de Deus, é no silêncio, é no profundo que Ele fala com a gente. E o Senhor fala nessa tarde, minha saudade não é do que vocês fazem por mim, mas é da sua presença comigo. Você não pode todos os dias ler a Bíblia como se fosse um checklist. Cumpri um protocolo, fui lá, li e fiz a minha parte. Não. Deus quer que você tenha prazer em estar com Ele. Não é um checklist, é um encontro marcado. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Existe uma frase de Bill Johnson que fala que o sobrenatural de Deus é a vida natural para aqueles que o buscam continuamente. Nós precisamos viver o sobrenatural, mas isso tem que ser o nosso natural. Existe uma frase também de Tommy Tenney, que é o autor de Caçadores de Deus, que eu falei para vocês, que é o seguinte: o plano satânico consiste em nos manter tão cheios de lixo para que não tenhamos fome de Deus, e isso tem funcionado muito bem por séculos. O inimigo tem nos feito acostumar a sobreviver em uma prosperidade terrena, porém em uma mendicância espiritual. Aleluia. A profundidade do amor de Deus revela aqui, terceiro, o profundo é um lugar de milagres e de permanência. Versículos 5 e 6 diz: Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Hoje o Espírito Santo está dizendo:
O profundo não é lugar de visitação. O profundo é lugar de habitação. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele não diz que aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. Ele fala que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vocês entendem que esse é um lugar para a gente morar, para a gente ficar lá, para a gente ficar entregue. Vamos repetir comigo: no raso, a visitação, mas no profundo, a habitação. Aleluia. Existe um povo de pescadores chamados Bajau. Eu ia até trazer um vídeo, mas não consegui pegar na internet um que fosse mais curtinho. E esse povo, eles são pescadores numas ilhas da Indonésia. E olha que interessante. Como eles moram naquela localidade ali, o próprio corpo deles já se adaptou. E eles fazem, como meio de vida, são pescadores, mergulhos. E eles, pasmem, eles não usam qualquer tipo de equipamento. Eles usam aqueles óculos, pegam a sua lança e vão para o profundo. Para quê? Para poder pegar os peixes mais raros. E olha que interessante. Sabe como é ditada a maioridade lá? Não é pela idade. Porque desde criança eles já começam a fazer os mergulhos. Mas a maioridade daqueles jovens, ela é determinada quando eles conseguem alcançar um nível mais profundo para pegar os mais preciosos peixes. O que Deus está dizendo para a gente nessa tarde? A gente precisa viver um tempo de maturidade. Quanto mais no profundo a gente vai estar, mais maduro estaremos na fé. Porque não é sobre tempo de igreja, é sobre o quanto você vai buscar no mais profundo de Deus, no quanto você vai ouvir as revelações que Ele tem para você, que Ele tem para a tua casa. Tem coisa que não foi transformada ainda na tua vida, porque tu não foi lá para o profundo, para o secreto, buscar lá, Senhor, se derramar, entregar. Talvez você diga: eu faço. Eu te digo, não faz como deveria, nem como Ele merece. É isso que Deus está falando para a gente. Ele está forjando mulheres maduras que vão encontrar as joias mais preciosas que estão no mais profundo. Só mulheres maduras suportam a pressão que é estar no mais profundo. Mas aí a gente vai buscar os tesouros mais raros. Quantas aqui querem buscar no mais profundo e viver esse extraordinário de Deus? A profundidade do amor de Deus revela aqui, quarto e último lugar, o profundo nos leva ao propósito. Repete comigo: o profundo nos leva ao propósito. Versículo 10 e 11 diz: então Jesus disse a Simão: não tenha medo, declare: eu não tenho medo. Aleluia. De agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A pesca milagrosa não era o final da história. Ela era apenas o começo. O verdadeiro milagre não estava nos peixes, mas estava no chamado. Existia uma declaração profética naqueles homens que aceitaram esse fluir. O propósito, ele não é um lugar de provisão. O profundo não é um lugar de provisão, mas é um lugar de propósito. Vamos repetir? O profundo não é lugar de provisão, é lugar de propósito. Ele até vai prover, mas o propósito vai ser muito, infinitamente maior do que aquilo que você julga que é uma provisão na sua vida. Pedro e aqueles pescadores, eles decidiram embarcar nessa jornada para viver algo muito maior, o destino profético que Cristo tinha entregue para cada um deles. E hoje o Senhor manda perguntar para vocês: o que vocês precisam largar? Eles largaram tudo, porque a presença manifesta de Deus era tudo o que eles precisavam. O que tem na tua vida, mulher, que ainda te prende no raso? Talvez você precise abrir mão de algo, abrir mão de estar em lugares que Deus já te falou, mesas que Deus já te falou que você não é para estar mais.
Talvez você precise abrir mão do teu espírito de murmuração, de mulher rixosa. A gente precisa ser ambiente profético onde quer que a gente coloque a planta dos nossos pés. Para os nossos maridos, para os nossos filhos. Para a glória de Deus, eu tenho a maior riqueza que uma mãe pode ter, porque passando por todos esses desertos que eu falei para vocês, que Deus foi lá e transformou e restaurou, eu tenho 2 filhos maravilhosos. A Maria Clara, que vai fazer 17, que é uma futura pastora, está por aí tirando foto, servindo, glória a Deus, que é minha ajudadora de intercessão. A gente sempre, desde pequena, a gente estava ali fazendo um devocional, e eu sei que hoje colho frutos pela minha disponibilidade. Mãe, você precisa se disponibilizar. É necessário para que haja uma transformação nessa geração. E o meu filho, que também é uma bênção, e casou semana passada. Gente, meu filho casou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Minha norinha linda está aí em algum lugar. E deixa eu te falar que coisa linda a história com meu filho. Meu filho, quando estava entrando na adolescência, eu estava me convertendo. E eu estava muito preocupada, porque ele começou numa coisa de querer sair com os amigos e tudo mais. Eu fiquei muito temerosa. Eu falei, Senhor, eu não aceito. O meu filho é teu. E aí, o Espírito Santo, no meu quarto de guerra, falou para mim assim, filha, escreve uma carta para mim. Faz uma carta profética, coloca aí tudo que você quer declarar sobre a vida do seu filho. E assim eu fiz, fui lá. E comecei a escrever, Senhor, que prioritariamente Ele tem a Ti. E comecei a declarar. E um dado momento de eu escrevendo a carta, o Espírito Santo falou assim, e sobre a mulher que ele vai se casar? Aí eu falei, mas já? Ele só tem 15 anos. É muito novo. Mas o Senhor falou, já começa a declarar. E aí, queridos, eu comecei a escrever a carta. E aí comecei a falar dos atributos que eu gostaria que a futura esposa do meu filho tivesse. Eu falei, Senhor, que prioritariamente ela ame a Ti. Mas que se pudesse, eu puder fazer assim um pedido, né? Porque ele é meu pai, a gente pede para ele. Falei, meu filho, ele é lindo, gente. Ele é lindo. Eu falei, ele gosta muito de meninas altas. Ele sempre teve uma admiração por meninas altas. Ele acha também lindo meninas ruivas naturais. Vocês acreditam nisso? Aí eu escrevi, é meu pai. E aí, tinha uma pessoa, uma amiga que frequentava a célula, que tinha uma filha. E eis que um dia, estou na célula, essa menina não tinha ido na célula. Quando eu vi a menina na célula, que ela entrou na minha célula, o Espírito Santo falou assim para mim, é ela. Vocês acreditam? Ela está aí, em algum lugar aí, me ouvindo. Eu falei, Senhor. E eu fui assim, fiquei toda arrepiada. Eu falei, meu Deus. Mas olha, eu não me movi uma palha. Eles se conheceram. E para a glória de Deus, completaram 8 anos de namoro. Agora que se casaram, se conheceram na célula. Então a célula é também um lugar de transformação, é um lugar profético. Glória a Deus. Declarem sobre a vida dos seus filhos. É lindo demais o que Deus faz. E ela é uma menina de Deus. Ela foi do jeitinho que eu pedi ao Senhor. Muito obrigada, Jesus. Mulheres, Deus está nos chamando para um lugar de milagre, mas um lugar de presença, de constância, de transformação. A gente não pode mais viver pedindo somente coisas. A gente tem que viver para Ele. O convite que faço nessa tarde é que nós abandonemos aquilo que é passageiro para viver aquilo que é eterno. Tem uma frase de Bill Johnson que reflete muito isso. Ele fala, o propósito de Deus não está em acrescentar mais coisas à sua vida, mas em te transformar para que você viva plenamente o que Ele planejou para você. Deus é tão maravilhoso que mesmo Ele tendo saudade das nossas ausências, mesmo Ele reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados, Ele não nos abandona e Ele escolhe nos amar. Mas se a gente quer ir para um outro nível espiritual, se a gente quer verdadeiramente ir para um mergulho mais profundo, a gente precisa
adorar Ele como Ele merece, para que Ele seja habitação sua e para que Ele não sinta mais saudade de você. Existe um choro reprimido na igreja, de mulheres que passam por tantas questões, de várias ordens. Mas o que o Senhor está dizendo hoje é que eu poderia te colocar no colo, eu poderia fazer muito mais. Só me busque no mais profundo. Eu quero me revelar, eu quero te declarar coisas que você jamais imaginou. Porque aquilo que eu te prometi, eu sou fiel para cumprir. A palavra de Deus diz em Números 23:19 isso. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso eu prometo e deixo de cumprir? Acaso eu falo e deixo de agir?